maioria das pessoas acredita que não sai do zero financeiro porque ganha pouco. Essa é uma das maiores mentiras que a gente conta para si mesmo. Quando alguém começa a ganhar um pouco mais, a primeira coisa que muda não é o investimento, é o padrão de vida. Geralmente as pessoas decidem trocar de carro, às vezes por algum inconveniente, prefere trocar o seu veículo ao corrigir alguma manutenção preventiva que deveria ser feito, começa a pedir mais deliveries, uma série de parcelamentos, né, no cartão de crédito, como o saldo aumentou, você vai ter um pouquinho mais ali, um pouquinho mais aqui. Assinaturas que não utilizam, como Netflix, Amazon, são vários streamers diferentes e não escolhe um para poder seguir de forma unificada. Prefere estar tendo várias redes para poder acessar ao mesmo tempo. Ou se o dinheiro ele entra e sai sem controle algum, você vai continuar no zero. Apenas vai ter a mudança de ter um pouquinho mais de dinheiro, um valor a mais. Geralmente, o maior erro de quem quer sair do zero é pular as etapas, correto? O primeiro de tudo que você tem que fazer é ter o controle financeiro, não adianta. Você precisa administrar muito bem o seu dinheiro e controlar tudo que entra e tudo que sai. Para isso, eu vou estar disponibilizando uma planilha de investimentos. Para isso, eu vou estar disponibilizando uma planilha com controles financeiros bem básica, bem simples, o arroz com feijão que resolve. Mas isso não é o conteúdo central do vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que ela vai funcionar de forma bem simples, bem prática e que vai solucionar boa parte dos seus problemas. O segundo passo que deve ser estruturado de maneira correta é uma reserva de emergência. Infelizmente, você tem que passar por esse processo. Tudo deve variar de acordo com o seu trabalho. Você tem que fazer uma pequena análise de todos os seus gastos fixos, como aluguel, água, luz, internet, compra mensal, é variável, mas é um valor que você pode estipular ali mais ou menos o quanto que você gasta. Se você tem filho, você vai gastar um pouco a mais, se você é solteiro, um pouco menos. Então, tudo isso tem que entrar no seu controle de gastos, para você ter uma noção de, por exemplo, você gasta 2 ou 3 mil mensal e recebe, sei lá, 5, 4, 4,5. E você tendo esse controle, você tem que administrar e entender qual que é o seu ramo trabalhístico. Se você é concursado, CLT ou autônomo. Basicamente, o que que você tem que fazer? Se você é um assalariado, um CLT, você tem que ter no mínimo 6 meses da sua renda, seus gastos fixos. E para isso, você tem que ter um controle. Se Deus o livre acontecer algum tipo de imprevisto na sua vida, você ter aquele dinheiro vai solucionar bastante os seus problemas, vai te tirar daquele sufoco. Se você é autônomo, é um pouco mais complexo. Você irá precisar de no mínimo 12 meses para ter uma segurança, porque se você trabalha para você mesmo, se você tem uma empresa, tudo indica que você pode ter algum problema, porque quem controla algum tipo de empreendimento sabe que não é fácil, não é uma coisa simples de se administrar, sempre tem problemas. Então você tem que ter um controle excessivo sobre esse tipo de negócio. Agora, se você é um concursado, você não precisa ter tanto tempo para juntar uma reserva. Você não pode ser tecnicamente mandado embora da instituição. E eu recomendo no mínimo 3 meses. Acho que é o suficiente, porque para quem é concursado sempre tem algum tipo de auxílio, algo que possa ajudar financeiramente a pessoa. Então, como você não pode ser mandado embora, você já tem um pouco mais de segurança no seu trabalho. Você precisa ter um objetivo claro sobre o seu dinheiro. Sem isso, é como você investir tentando construir a casa pelo telhado. Então você precisa ter um controle das suas finanças, começar a reserva. Eu não recomendo você esperar toda a reserva para poder começar a investir. Eu recomendo que você tenha no mínimo a ciência de que você tem que todo mês que você for aportar, absorver ou reter pelo menos 60 a 70% da sua renda que você coloca mensalmente ali para a sua reserva de emergência. Então não adianta nada você investir bastante em ações, em fundos imobiliários e Deus o livre, seu filho adoecer, alguma coisa de sério acontecer e você ter que tirar dos seus investimentos. Então, pessoal, o exemplo que eu tenho para dar para vocês aqui agora é o seguinte: vamos denominar duas pessoas, seja a primeira o Gabriel, é uma pessoa que tem o controle, como eu já falei a vocês no início do vídeo, tem um controle melhor das finanças, começou a investir com 25 anos e investiu durante 20 anos com toda a consistência necessária, investindo R$ 300, que é o mínimo que a gente está estipulando aqui, mensalmente. A segunda pessoa, que nós vamos denominá-lo de Bruno, vai começar 10 anos depois, ou seja, com 35, vai investir por mais 10 anos, em torno de R$ 600 por mês. E você vai entender que mesmo a pessoa investindo o dobro,
Ela começou muito tarde a ter o patrimônio, mostrar a você também que o tempo é o seu maior aliado. É muito importante ter ele ao invés do que o valor, né, final, o valor intrínseco ali. Então, pessoal, aqui nós temos o Gabriel que vai fazer os seus investimentos. Antes de mais nada, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas um conteúdo didático mostrando para você o poder do investimento. Aqui nós temos nosso querido Gabriel, que vai fazer o seu primeiro aporte de R$ 300, irá fazer R$ 300 mensal, com a taxa de juros 10% durante 20 anos. Você pode perceber que não é um valor, para gente que é de classe baixa, é um valor considerado, cara. Não é qualquer pessoa que consegue atingir essa meta financeira, mas não é um valor que vai te dar total paz, mas te dará uma segurança para dormir tranquilo. Aqui nós temos R$ 217.000, 145 foi só de juros e 72 mil foi o que a pessoa conseguiu investir. Agora nós vamos fazer a simulação com a segunda pessoa. Aqui ela vai começar fazendo seus aportes de R$ 600 mensais por 10 anos. Aqui nós percebemos que o retorno que ele teve foi considerável, porém a variante tempo mostra que consistência e paciência rende muito mais. R$ 121.000, 48 só de juros e 72 mil investidos. Então, pessoal,